assim como nós, você já ouviu palavras desse jeito. Certamente já disseram para você que você não é capaz de fazer algumas coisas. Certamente já disseram para você que você não vai conseguir chegar a alguns lugares. Só que eles esqueceram de um detalhe. O irmão mais velho de Davi se esqueceu de um detalhe. Saul se esqueceu de um detalhe. Um dia o profeta Samuel deitou óleo na cabeça de Davi. E a partir daquele momento, não seria mais na força de Davi, mas no poder da unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Um dia o Senhor te chamou, querido, e te ungiu. E a partir do momento em que o Senhor te chamou, querido, não é mais na tua força, não é mais na nossa força. Isso tudo que você está vendo aqui, vou deixar para trás minhas limitações. Aleluias, glórias, adoração e exaltação seja para Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estou aqui tentando passar aqui o link para você que tem nos acompanhado todas as noites, e a minha oração é que hoje seja especial, sejamos tocados, sejamos ministrados pela palavra que o Senhor coloca no nosso coração para trazer para a sua vida, para a sua família, na nossa série Futuro. E nossa preocupação está sendo porque entendemos que o Covid-19, que é uma realidade, está se direcionando aos bairros, não é? Está indo para os bairros. Ontem pessoas conhecidas foram tiradas de casa com todo cuidado pelo SAMU e levado aos lugares de tratamento, aos hospitais que estão aí preparados para essa pandemia. Queremos orar essa noite por todas as pessoas que continuam, gente, à frente dessa batalha, à frente dessa realidade tão dolorosa, que não são os nossos políticos. Eles só estão fazendo porque sabemos qual a visão principal, mas não é amor pelas nossas vidas, não é cuidado pelas nossas vidas, eu poderia dizer politicagem, mas dizendo política, a gente já sente, a gente já percebe o quão difícil são essas questões, são essa realidade da política do nosso país. E aqui eu queria fazer uma observação muito interessante. Um dos governadores que estão firmes no combate, estão brigando praticamente, é o do Rio de Janeiro, mas é interessante que ele prega que todo mundo vive em casa, que ninguém saia, que ninguém vai para a rua, e ele está contaminado. Ele precisa explicar à sociedade como foi que ele contaminou-se, porque se eu prego que não é para sair de casa e eu me contamino, é porque eu saí. Então, irmãos, não é fácil. E outra coisa, não sou a favor do que alguns canais de televisão têm feito, colocado artistas famosos que a gente gosta, para estar dizendo, fiquem em casa. Eu estou na rua, e eu tenho encontrado pessoas que perderam o emprego e já estão passando muita dificuldade. Eu estou vendo qual é a dificuldade do desempregado, porque o país parou. Aí você diz assim, mas é melhor a vida, não é, do que o trabalho. Queridos, a gente precisa ter sensatez e compreender que muitas coisas para a vida
do cidadão de bem, do homem trabalhador, se depende da questão da economia do seu trabalho. Então nós precisamos, como igreja, estar orando. Critico, mas estou orando, para que Deus traga cura, para que Deus traga restauração. E eu quero pedir hoje à minha igreja, a primeira igreja batista do Pina, para que amanhã, a gente vai estar fazendo um jejum até domingo, hoje é quarta-feira. Agora, como iremos fazer? Iremos fazer o jejum total e o jejum parcial. O parcial é aquele que você pode fazê-lo com água e um pouco de pão, não é para comprar uma bolsa de pão. Então a gente vai estar a partir de amanhã jejuando, a partir das 6 horas da manhã estaremos orando, pedindo a Deus que cuide de nós. Depois, aí você vai até 9 da manhã, aqueles que não têm muita saúde, vá até 9 da manhã. E também quero orientar para todos que vão até 9 da manhã, porque existe uma realidade que é o não se alimentar baixa a imunidade, e nós não podemos estar despreparados para essa situação que está a cada dia se agravando. Mas nós estaremos orando, pedindo a Deus para que essa pandemia passe, para que ache cura, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a terra, na vida das pessoas de bem, da vida das pessoas que estão precisando de um milagre, de uma saída. Eu estou com um processo alérgico, aí você vai me ver tossindo algumas vezes. Tive 3 vezes já nesse período, por conta do muito tempo em casa, e quando sai o carro, joga aquele ar na nossa garganta e está um pouquinho sujo. E aí aqui tem o ar da igreja, tem ventilador soprando, aí desliguei até o ventilador. Então é por isso que estou nessa tosse. Mas está tudo bem, graças a Deus. E aí nós estaremos jejuando amanhã. Estaremos jejuando sexta, sábado e domingo. Então eu quero chamar a primeira igreja batista do Pina para, do acordar até as 9 da manhã, nós entregarmos essa refeição para Deus, entregarmos essa refeição em consagração ao Senhor, dizendo, a partir de amanhã até domingo, que nós temos fome de Deus, que nós queremos ser cheios de Deus, que nós queremos enfrentar essa batalha não com as armas carnais apenas que se precisa, máscara, álcool em gel, mas com a oração, e nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Pastor, qual o pedido que nós iremos fazer? Primeiro, para que Deus cure as pessoas que estão sendo contaminadas e o número de mortes na cidade de Recife caia, pare, em nome de Jesus. Nós queremos profetizar que amanhã será um dia de menos morte do que o dia de hoje, para a glória de Deus. Também estaremos pedindo ao Senhor para que Ele guarde a nossa família. E também vamos estar orando nesse jejum pelo presidente da República, pelo governador do estado e pelo prefeito da cidade de Recife, para que Deus guie a mente desses homens e eles tragam o melhor para a sociedade em nome de Jesus. Oremos nesse instante. Pai querido, Pai amado, glorificado e exaltado seja o teu nome. Te exalto porque és Deus, porque és Senhor, digno de glória, de louvor, de majestade e adoração. Fico maravilhado quando no livro de Apocalipse todos os anciãos se prostram perante o trono e colocam o que tem de melhor, reconhecendo que a realeza é tua, que o poder é teu, que a majestade só a ti pertence e que todo louvor e adoração seja somente para Jesus de Nazaré. Prepara o povo, Senhor, para que de amanhã até domingo estejam em jejum, estejam em constante oração, por esses 3 propósitos: cura para os que estão enfermos, e que a mortandade diminua nesta cidade, que Deus guarde a nossa família, e que haja sabedoria no presidente da República, governador do estado e prefeito desta cidade, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos,
tenho falado sempre que um grande desafio do presente não está apenas nos dias em que nós estamos vivendo, mas o grande desafio também será depois. Hoje eu conversava com Paulo e ele me fez refletir uma coisa muito interessante. Pastor, outra coisa que não se sabe, o vírus é desconhecido, as complicações afetam muitas coisas, por exemplo, afeta os rins. A maioria das pessoas que estão entubadas, estão fazendo hemodiálise, é uma dificuldade tremenda, é uma peleja enorme, a pressão sobe, por isso que quem tem pressão alta é de risco mesmo, então se cuida. Mas aí Paulo estava dizendo o seguinte, Paulo é o rapaz que estava ministrando logo cedo aqui o louvor, junto com a irmã Ana Paula, esposo da irmã Amanda e pai do Davizinho. Então, Paulo estava dizendo o seguinte, pastor, e outra coisa, a gente não sabe também como será depois, as pessoas que foram contaminadas, será que vão ficar somente assim, tiveram a doença e ficaram bom, graças a Deus, que seja, mas se tiver consequências, sequelas irreparáveis, então é uma coisa que a gente precisa estar orando, para que Deus esteja abençoando essa nação. Eu lembro de uma pandemia que houve aqui no Brasil, e especificamente aqui na área que nós conhecemos e vivemos, que foi a chikungunya, né? A chikungunya pegou quase todos os moradores do Bode, quase todo mundo que eu conheço teve chikungunya, gente novo, gente velho. E uma coisa interessante, todo mundo que pegou e que tenha um problema crônico piorou. Eu lembro que a minha esposa, era período de carnaval, a gente estava num acampamento lá em Igaraçu, e ela estourou os 2 ouvidos, pois ela tem um problema de não produzir cera, precisa estar colocando uma pomada constante para substituir. E os ouvidos estouraram. Tem pessoas que vinham para a igreja andando, não conseguem mais hoje andar, porque as articulações que já eram dificultosas, pioraram. Então a gente vive um presente que já inspira coisas incertas, mas o futuro existe um problema, a gente não sabe de nada. Nada. Como vai ficar a economia? A gente não sabe. Como vai ficar a saúde dos que se contaminaram? A gente não sabe. Se vai acabar esse processo agora em maio, a gente não sabe. Se vai chegar no meio do ano, a gente não sabe. Até quando se suporta um pai de família ficar sem o seu emprego, sem trabalhar? A gente não sabe. A gente só sabe que precisa se resolver para hoje, para agora. Agora, não estou aqui dizendo que a igreja não sabe o seu futuro. A igreja sabe. A igreja, vivendo ou morrendo, ela vive para a glória de Deus. Ela vive para a glória do Senhor Jesus. Disse o apóstolo Paulo, instruindo os cristãos, e é assim que nós vivemos hoje. Por isso que a gente canta aquela música. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Então a igreja sabe que Ele vive, e por isso ela acredita no amanhã. E por acreditar no amanhã, a igreja se prepara hoje. A igreja se prepara agora. A igreja não se prepara para o purgatório. A igreja se prepara para viver uma vida de redenção hoje, uma vida de adoração hoje, uma vida de santidade hoje, no meio da luta, para que o amanhã sejam dias de paz, dias de consolo e dias de alegria. Eu profetizo para a sua vida, para a vida da sua família, você que está nos acompanhando, que haverá paz na tua casa, que haverá consolo da parte de Deus, e que haverá, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, haverá alegria do Espírito do Senhor. Pastor, diante desse futuro incerto, o Senhor tem falado que a gente precisa cultivar algumas virtudes para que a gente esteja preparado para quando esse dia chegar. Então, o que é que nós precisamos entender? O que é que nós precisamos viver? O que é que nós precisamos fazer? Qual a orientação desta noite para as nossas vidas? Irmãos, nós já estamos há mais de um mês, né, Manuel? Nessa situação, Geazi, há mais de um mês. Começou no início de março, não é?
acho que primeiro domingo, segundo domingo a gente já estava, não foi? A gente já estava parado. Então já está com 1 mês e alguns dias que nós estamos nessa situação. E aí a gente fica pensando, a gente fica nos perguntando, será que vamos suportar? Eu não sei você, eu não sei como serão aqueles que não acreditam na palavra, aqueles que não vivem a palavra, mas eu sei que a igreja, ela estará de pé para a glória do Senhor. Eu tenho dito 4 razões, quero falar só 3, olhando para Deus. Por quê? Porque Deus é Deus, Deus permanece sendo Deus, e este Deus que permanece sendo Deus, Ele permanece no controle de todas as coisas. Parece que o vírus está mandando no mundo, não, quem continua mandando neste mundo é Deus. E a terceira verdade é que há uma promessa para a igreja: edificarei a minha igreja e contra ela as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, em nome de Jesus. Então, pastor, o que é que nós deveríamos atentar nesses dias? O que é que nós deveríamos pensar também, além daquelas outras coisas que foi falada? Nós hoje queremos falar sobre um tema que é uma coisa que está na vida da igreja, que é a resiliência. Resiliência tem explicações numa perspectiva da psicologia e também da física. Na física vai dizer que é a qualidade que alguns materiais têm de suportar uma tensão ou uma elasticidade, mas depois que aquela tensão passa, ele volta para o mesmo lugar, ele volta para a mesma posição. Na psicologia, a resiliência pode ser compreendido como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, vencer obstáculos pessoais ou sociais e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Existem pessoas querendo se matar, existem pessoas que choraram quando a notícia chegou: ai meu Deus, esse vírus está no Brasil. E a resiliência dessas pessoas a gente percebe ser instável, não ter. Você precisa ser resiliente. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia mostra que a gente, querendo ou não, nós somos resilientes. A igreja é resiliente. A igreja tem uma capacidade de suportar pressão, olhando para a história bíblica, que é algo absurdo. E para a história da própria igreja, a gente percebe que ela tem uma capacidade de suportar pressão, e depois que toda a pressão, depois que toda a adversidade, depois que toda a crise passa, a igreja está ali de pé para a glória do Senhor Jesus. A igreja está firme para a glória do Senhor Jesus. E aí eu quero lembrar a você a história de alguns personagens, a história de alguns homens de Deus que passaram por uma tensão, que foram tensionados pela vida, pela história, mas depois que aquele processo passava, como era que estava aquele homem? De pé, estava firme, estava no mesmo lugar, tinha voltado ao estado anterior. Eu recordo, irmãos, olhando nesse momento para a história de Moisés. Moisés, ele viveu a pressão do erro cometido. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que ele sabia quem era, ele sabia que era o libertador de Israel. E aí chega um momento que ele faz justiça com as próprias mãos, ele entra naquele senso de autojustiça pelo povo, e ele acaba matando um egípcio. Quando a gente diz que ele sofre uma tensão por um erro cometido, é porque ele era o libertador, mas ainda não era a hora. Ele só poderia ser libertador quando tivesse 80 anos de idade, e agora ele estava com 40 anos, 40 anos dentro do palácio, mas ele tinha que viver mais 40 anos para assumir o papel de legislador, de liderança e de libertador do povo de Israel. E aí, os 40 anos estava no projeto de Deus, e Deus toma os erros de Moisés para que os seus propósitos sejam estabelecidos. Moisés vai vivendo um processo de capacitação dada pelo Senhor,
que nem ele mesmo sabia que estava vivendo, e tudo aquilo havia uma tensão. No palácio, as iguarias e o conforto acabavam o empurrando para longe do projeto, e agora ele peca, ele mata alguém e ele foge para o deserto. Lá no palácio ele aprende a criar leis, ele aprende a fazer leis, ele aprende a ser cientista, ele aprende a ser estudioso, mas agora no deserto ele está aprendendo a ser pastor. E com 40 anos, quando Deus se revela para ele numa sarça ardente, 40 anos depois, ele agora está com 80 anos. Moisés parece que está totalmente frágil, está totalmente acabado e não tem condições de voltar. Mas a resiliência estava no seu coração, porque ele era um chamado de Deus. Se você recebeu uma missão neste mundo, se você foi chamado para ser adorador do Senhor, e é este o papel de todo homem, para que eu fui criado? Para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Você não vai ficar para trás, você não vai ficar todo quebrado, você não ficará despedaçado. Quando tudo passar e a poeira baixar, as pessoas verão você firme na presença do Senhor. E aí Moisés volta para o Egito. Um dia sai como fugitivo, príncipe desterrado, mas agora volta como príncipe do Altíssimo, representante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e através dele Deus faz coisas extraordinárias. E depois de toda a sua história de luta com o povo de dura cerviz, a Bíblia diz que não havia um homem manso como Moisés. Um homem manso como Moisés. Então a gente aprende esta palavra. Outro homem que a gente tem que perceber a sua resiliência é que ele perde a sua esposa, e Deus diz que a sua esposa irá morrer, mas Deus diz para ele que ele não lamentará, não chorará e nem correrá lágrimas dos seus olhos. E assim ele vive, e assim ele passa por aquele processo, sem se quebrar, sem se partir, sem sucumbir. E ainda que dentro do seu coração haja uma tensão, que o leva a uma certa pressão, ele, quando passa tudo aquilo, apresenta-se firme na presença de Deus. É como se fosse esse movimento, uma mola que recebe uma pressão e volta para o mesmo lugar. Resiliência, você precisa saber disso, que você tem uma resiliência no seu coração, dada por Deus, dada pelo Senhor, trabalhada pelo Espírito Santo, e nada conseguirá te destruir. Mas pastor, eu um dia não vou morrer, a morte vai me destruir. Não, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Resiliência faz parte da sua vida, resiliência está no seu DNA, a resiliência está na sua essência, foi colocado pelo Espírito Santo de Deus. E preste atenção, exige-se um preparo para isso, e o preparo, ele vem de muitas direções. O homem que eu falei antes, que ele perdeu a esposa, foi o profeta Ezequiel. Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos. Estava falando da sua esposa, e Deus diz assim: mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Deus sabia que ele era resiliente para aquela situação, porque ele era um chamado de Deus, um chamado do Senhor. E aí, irmãos em Cristo, quando nós nos deparamos com essa situação, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a resiliência está dentro de nós. Não é resistência, que parece, é a resiliência. A resistência aguenta calor, fogo. A resiliência aguenta tensão, pressão. Mas quando toda a tensão passa, ele volta para o mesmo lugar. Ele volta para o mesmo lugar. E essa resiliência, ela também é apresentada pelo apóstolo Paulo. Ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Então, existe um dia mau. Na história de muita gente, esses dias estão sendo os dias maus.
E para que essa resiliência seja uma verdade na nossa vida, o Espírito Santo aplica. Deus prepara-nos para que a gente seja forte, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O que é que nós devemos fazer, pastor? Nos revestir de toda a armadura de Deus. A palavra grega nesse texto é a palavra panaplion. Esta palavra, ela significa uma armadura completa. Ela não fala apenas do peitoral, ela não fala apenas das sandálias, ela não fala apenas do capacete, ela não fala da couraça, ela não fala do escudo, ela não fala da espada, ela fala de toda a estrutura, de toda a armadura. E ele, usando a linguagem do exército romano, alguns dizem que era o exército grego, Paulo diz para os cristãos: nós podemos continuar resilientes, nós podemos ser resilientes, mas como? Nos revestindo com toda a armadura de Deus. Você não pode estar vacilando, você não pode estar negligenciando aquilo que a palavra do Senhor orienta para a sua vida, orienta para a sua história nesses dias. Não fique pensando que a quarentena, pela suposição dos artistas gospels e seculares, é para você estar em frente a uma televisão ou em frente às telas de monitores como celular e tablet. Não é também a proposta da mídia que tem que determinar a sua vida, mas é a palavra, porque os dias são maus, os dias são difíceis, a luta chegou, a peleja está estabelecida. Existem pessoas com medo, existem pessoas doentes, existem pessoas com fome e muitos já morreram. Mas enquanto você está aí, você precisa se revestir da armadura de Deus, para que quando tudo passar, você possa ser um crente resiliente. Eu fico pensando, será que quando o culto voltar, está aqui comigo hoje Geazi e o diácono Manuel, será que quando esses cultos voltarem, será que a igreja vai estar cheia, cheiona? Esse é o meu desejo, Geazi, que quando terminar tudo aqui, eu esteja com a igreja cheia, que esse lado da galeria que não encheu mais, esse lado que não encheu mais, somente lá atrás que a gente ampliou, a gente melhorou a galeria, que tudo esteja cheio. Quem nunca mais viu, diga assim: eu quero ir para a minha igreja. Eu tomara ver a igreja vazia, porque aí nós vamos entender que essa tribulação só serviu para mostrar quem é crente e quem não é crente, quem tem resiliência e quem não tem resiliência. Mas eu sei que a nossa igreja, existe muitos salvos na pessoa de Jesus, e depois de tudo isso, depois de toda essa história, eu verei muita gente que continuou, que permanece firme na presença do Senhor, na presença do Deus eterno, do Deus poderoso. Então eu queria ler rapidamente. Pastor, o que é que eu faço? Me diga aí pelo menos quais são os equipamentos da armadura de Deus, para que eu me revista e esteja firme diante das ciladas do diabo, diante do dia mau, para que eu continue de pé, para que eu não seja abalado. Eu costumo dizer que o diabo não quer tirar você da casa de Deus, o diabo quer que você não seja um crente firme, um crente de resiliência, um crente que só vive murmurando, reclamando, chorando pelos cantos, a derrota, a tristeza, a dor, a enfermidade. Ele quer você magoado, ele quer você com o coração cheio de ódio, ele quer você com o coração cheio de angústia e de repulsa por pessoas. Mas se você for um crente resiliente, se você se preparar hoje, no meio dessa luta, entendendo ela como um preparo, como um momento de preparo para a sua história, quando terminar tudo isso, você vai estar mais avivado, você vai estar renovado, você vai estar fortalecido, você vai estar abençoado para a glória de Deus. E aí quando nós olhamos para o texto, ele vai dizer o seguinte: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Ele diz toda a armadura, panaplion. Primeiro, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O mundo da antiguidade não tinha pistas.
O Império Romano criou estradas, e dali surge o provérbio que todo caminho leva a Roma. Roma calçou, asfaltou, mas havia localidades que as estradas eram caminhos. Caminhos não são estradas, caminhos apertados onde muitas coisas haviam, espinhos e pedras. Imagine um soldado indo por essas estradas e com seus pés descalços, sol causticante. A gente não suporta. Às vezes a gente vai atravessar uma rua, até lá no quintal de casa, eu saio durante o dia para ver alguma coisa e saio descalço, e eu saio pulando. Laura esse dia saiu atrás de mim e voltou numa carreira e disse: meu pé está queimando, papai, meu pé está queimando. Outro dia a gente estava na praia de Igaibu, o pastor Nicésio estava conosco, e aí ele saiu do restaurante e Laura foi atrás. Daqui a pouco ela começou a gritar e o pastor Nicésio pegou assim as pressas, porque estava descalça. Ela não suportaria, o inimigo viria contra e ele sucumbiria. Mas aí, irmãos, a Bíblia diz: calçai os pés com o evangelho da paz. Paz, paz e paz. Mas ele vai dizer antes: cingindo-vos, versículo 14, com a verdade, vestindo-os da couraça da justiça. Você com a verdade vence tudo, você com a justiça vence tudo, você com paz consegue enfrentar todas as dificuldades. E ele vai dizer: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Imagine você assistindo a Rede Globo. A Rede Globo, ela conta só desgraça. Ela diz, ela tem feito uma coisa com o governante que eu sou contra. Ela diz assim: o presidente Jair Bolsonaro fez tal desgraça, a economia está muito boa, foi a atividade do governo. Ela não diz o nome quando fala coisas boas. E aí, irmãos, nós estamos vivendo em dias que as notícias são manipuladoras para que a gente entre em nenhum desespero. Mas tomem o escudo da fé. O escudo da fé anula os dardos inflamados. Dardos inflamados são flechas jogadas com fogo nas suas pontas, ou grandes lanças, onde um soldado coloca com toda a força para matar e destruir o outro. E se não tiver o escudo, de fato morre, de fato sucumbe. Mas abrace o escudo da fé e apague todo pensamento ruim que tenta surgir após ouvir uma notícia ruim. Diga para sua casa e para sua família, não pela expressão da palavra positiva, que é uma heresia, mas pela fé: o mal não chegará à minha casa, Deus me protegerá, eu vencerei, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Outra coisa importante que ele vai dizer: tomai também o capacete da salvação. Quando o diabo age, ele age na nossa mente. Ele chega para nós e diz assim: tu é crente? É? Não é? E tu é crente? É? Isso é fala da mente, esse capacete. Então você tem que estar com o capacete da salvação. Sua mente tem que estar protegida, fortalecida. Porque se você for atingido, você não vai ter resiliência, você não vai suportar a batalha, a luta, e quando terminar, você não vai estar de pé. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Alguém diz assim: de toda a armadura, somente uma coisa é arma de ataque, é a palavra. Não, irmãos, toda a armadura é arma de ataque. Há momentos que o soldado, com o capacete, bate no outro para se defender, não é? Ou então para atingi-lo. Com o sapato, com a sandália também ele chuta. Com o peitoral, com a armadura no peito, ele bate também. Com a luva que ele anda ou com o seu cotovelo. Então, toda a armadura tem a mesma utilidade. Não adianta estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se não estiver com o capacete da salvação. Resiliência é a palavra de Deus para mim e para você esta noite. Resiliência é a capacidade, meus irmãos, de suportar a pressão, mas depois que a pressão passar, você voltar para o mesmo lugar. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, pela fé no Filho de Deus, que esse processo irá passar, que essa situação vai passar e você vai voltar à sua vida normal. Você vai voltar ao seu trabalho. Deus vai abrir uma porta de emprego se você perdeu. Você vai voltar
para casa, para o templo do Senhor, para adorar a Deus em comunidade com seus irmãos. Nós nos abraçaremos, nós nos veremos, não importa o que estão dizendo e o que estão querendo fazer. Depois de tudo isso, nós voltaremos de novo ao mesmo lugar, porque em Cristo podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê misericórdia. Eu quero orar pela sua vida. Querido e amado Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Queremos pedir para que a tua boa mão ela venha sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e nós possamos daqui por diante entender que há uma resiliência dada por um preparo, e esse preparo é dado por Deus, é a escola de Deus. Que também a resiliência é colocada em nós pelo Espírito Santo. Ele fala que vamos perder, mas que não haverá desespero, e assim acontece. Mas também é responsabilidade nossa, precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes após o término, o fim do dia mau, em nome de Jesus. E a igreja diz amém.